Você quer estudar em 2024 como meu pai estudava na década de 1980. Nessa época as pessoas estudavam por livros, porque não tinha outra saída. Livros, como esses aqui, ó. Livros, hã, livros. Se você escolher esse caminho, eu vou te dizer uma coisa, você vai passar. Mas é como se você tivesse fazendo um caminho sei lá, de Brasília a Rio de Janeiro, e você fosse a pé. Talvez você chegue lá daqui a não sei quanto tempo, meses, mas você pode escolher fazer esse caminho de outra forma, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Sei lá, meu pai estudava para concursos públicos, ele usava livros porque, como eu disse, não existia outra saída, não existia o que fazer. O acesso à informação era difícil, você não tinha provas, ou você ia para aula, assim, provas acessíveis, né, para você baixar na internet. Então, ou você fazia um curso presencial. Você tinha lá no Rio de Janeiro o mais famoso do professor Glioschi, ou você, porque meu pai é do Rio, né, ou você ia numa livraria jurídica e como a maioria das pessoas não tinha grana para comprar os livros, que sempre foram muito caros, era muito comum inclusive fazer, as pessoas compravam esses livros de uma forma consignada, enfim, havia algumas formas de você conseguir comprar isso, financiava livro, enfim. Mas, a partir do final da década de 1990, você tem o fenômeno da internet. E no início, com a internet discada, para o que são os mais novos, ainda era difícil. Mas você já tinha as apostilas, e modernamente surgiram, estou falando de material escrito, claro que eu posso fazer uma digressão também em relação às aulas, mas em relação ao material escrito, você tem o fenômeno do PDF. Quem é um pouco mais antigo aí, lembra-se que os primeiros PDFs, né, os primeiros cursos de PDF, foram com pontos, pelo menos que eu conheça, né, foi com ponto dos concursos. O ponto dos concursos era um curso aqui de Brasília, do Vicente Paulo, acredito, né, do Marcelo Alexandrino, que tinha aquele livro que é excelente, não sei se foi atualizado aquele livro de direito administrativo, e tem direito constitucional também, que era um livro muito bom. E aí eles fizeram então esse ponto dos concursos. Eu acredito até que o Estratégia Concursos hoje tem alguma coisa a ver com pontos dos concursos, não sei se o dono foi professor, foi sócio lá, alguma coisa assim, me digam aqui nos comentários. Mas o fato é que vieram os PDFs, e a ideia, né, com os materiais de concursos, quando eles surgiram, principalmente a partir do final da década de 90, primeiro com as apostilas, depois com os resumos para concursos, sinopses, e depois isso transformado na era digital com os PDFs, foi facilitar de alguma forma, encurtar esse caminho, para que você não saia de Brasília e chegue ao Rio de Janeiro a pé, mas você vai de carro, por exemplo. Ou quem sabe, você vá de avião. Mas o fato é que a maioria das pessoas estuda hoje, em 2024, como se ele estivesse estudando em 1980, como se você não tivesse quase tudo acessível na internet. Hoje, não tem desculpa para você começar um estudo ou retomar um estudo por esse caminho aqui. Por esse caminho aqui. Não tem desculpa. Porque você tem que entender que o estudo, o aprendizado de qualquer coisa, ele é em camadas. Quando você vai aprender, por exemplo, a escrever, o que você aprende primeiro? Você aprende as vogais, não é isso? As consoantes, vai aprendendo as palavras. Primeira coisa, você aprende seu nome, e aí você vai construindo em camadas. Aí você aprende a fazer pequenas frases, depois você aprende a fazer pequenos textos. Quando você chega no vestibular, você está apto a fazer uma dissertação. Então, a aprendizagem ela é em camadas, né? Português, matemática, você aprende os números, depois, enfim, eh, equações mais simples, né? E aí você vai aprendendo aquelas operações básicas, depois equações mais simples e vai evoluindo. A mesma coisa. Só que você quer estudar direito partindo sei lá, de uma equação, sei lá, complexa, sem antes aprender a somar e a dividir. A base de qualquer coisa, para você já avançar rapidamente,
a base de qualquer coisa em relação ao direito, é a lei. E é incrível como as pessoas não leem a lei. E aí quando você pega uma bateria de questões, seja de que banca for, você vai perceber assim, ó, maioria das questões, letra da lei, doutrina básica ou média e jurisprudência. E o que esses materiais fazem? Por que que eles ficam desse tamanho aqui? Por que que eles ficam desse tamanho? Por que que esse livro aqui que eu tenho, por exemplo, de legislação penal especial, ele é desse tamanho, esse segundo aqui? Por que que ele é desse tamanho? Ele é desse tamanho porque aqui tem doutrina básica, a letra da lei e toda a jurisprudência. Só que, quando você vai estudar um material desse, você dá o mesmo valor para a lei, para a doutrina e para a jurisprudência, sem compreender que isso varia de disciplina e ponto dentro da disciplina. Vou dar um exemplo. Se eu estiver estudando direito administrativo, eu tenho um livro aqui excelente que eu indico, Direito Administrativo de Licitações e Contratos. Se vocês quiserem se aprofundar, pesquisar, é isso aqui, ó. Licitações e Contratos, do meu querido amigo Henrique Savoniti, tá aqui até com uma dedicação dele. Muito bem, dedicatória, né, dele. Muito bem. É claro que um livro desse aqui vai me dar um embasamento muito profundo e sólido de licitações e contratos, é óbvio. Não tô falando que você não tem que ler um livro desse, excelente, tem que ler. Agora, quando você pega as questões de licitações, principalmente considerando a nova lei, a 14.133, que é a nova lei de licitações, já que agora é de 2021, você vai ver que é letra da lei, nesse tópico, letra da lei. Mas se você vai lá para a responsabilidade do Estado, em direito administrativo, você vai ver que basicamente jurisprudência. Recentemente, inclusive, no Exame Nacional da Magistratura foi cobrado uma repercussão geral do Supremo muito recente em relação à responsabilidade de jornalistas lá no, enfim, em áreas deflagradas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a polícia vai fazer uma operação e avisa, né? Porque tem que avisar, porque para as pessoas se protegerem. Então vamos fazer, ó, vamos fazer uma operação em tal local. Repórteres, por favor, não vão lá. Quem puder, se afaste daquele local que o pau vai quebrar. Aí monta uma operação para retomar uma área ou para, enfim. E aí fazem a operação. Aí o repórter, claro, o jornalista, claro, ele tem que vender a notícia, ele vive daquilo, ele corre o risco. E aí ele acaba se ferindo, bala perdida, essas coisas. O Supremo diz que, a não ser que se prove a culpa exclusiva desse jornalista, depois de todos os cuidados do Estado, a responsabilidade continua sendo objetiva do Estado, a não ser que o Estado consiga comprovar que houve ali uma culpa exclusiva daquele jornalista. Então isso caiu no Enan. Isso está no site do STF, você não precisa de material. Você tem que ter lido todas as teses de repercussão geral do Supremo. Você tem que ter lido todos os repetitivos do STJ, você tem que saber as súmulas válidas do STF, do STJ. É isso, letra da lei, jurisprudência e doutrina básica. Agora, a depender do tópico, você pode entender que eu vou precisar de um livro desse para entender alguma passagem doutrinária, uma diferença entre uma coisa e outra. Aí você recorre à doutrina. A doutrina, então, passa a ser fonte de pesquisa e de tirar dúvidas. Não fonte primária de estudo, infelizmente. Eu sei que muitos vão me atacar por isso, mas você tem que entender que o processo de aprendizado, como eu disse, ele é em camadas e parte da lei e da jurisprudência e da doutrina básica. Lúcio, quer ir para a prova discursiva? Isso vai valer? Vai valer. Vai valer. Porque na prova discursiva, o grande problema é que os seus concorrentes não sabem escrever. Os seus concorrentes não sabem escrever. Eles vão escrever errado. Eles não sabem estruturar o raciocínio jurídico em premissa, em premissas. Premissa maior, premissa menor e conclusão. O que tem que estar na premissa maior? Meus alunos sabem isso. Tem que estar na premissa menor. É aplicável o princípio da insignificância no crime de descaminho quando há reiteração dos atos? Premissa maior.
premissa maior e conclusão. Não basta saber se cabe ou não. Para você estruturar o pensamento, você tem que ter alguma base doutrinária e jurisprudencial, mas a primeira coisa é saber escrever e saber estruturar o seu pensamento, senão você pode estudar todos os livros do mundo que não vai adiantar. E tem vídeos meus aqui no canal falando sobre isso, sobre as premissas e tudo mais. Então, o meu recado hoje é: parta da lei, doutrina básica e jurisprudência. E em cada tópico, antes de estudar qualquer tópico, vou estudar agora o tópico responsabilidade civil do Estado em direito administrativo. Dê uma passada de olho em 20, 30 questões da banca que você busca fazer o concurso em relação àquele tema e vá lá e dê uma olhada nos gabaritos e na justificativa dos gabaritos. Nem precisa ficar olhando as questões, só dê uma olhada. É mais letra da lei? Quando cobrou doutrina, foi uma coisa muito filosófica, aprofundada? Vai acontecer em algumas bancas, em alguns concursos, de ter algo mais filosófico, aprofundado. Ministério Público de Minas Gerais, eventualmente você vai ter isso. Será que ele está adotando algum tipo de doutrina específica? Será que ele está adotando mais a letra da lei naquele ponto? Então, antes de estudar o ponto, antes de fazer o avanço, pegar um livro de 300 páginas para estudar controle de constitucionalidade, como é que aquela banca tem cobrado controle de constitucionalidade? FGV, por exemplo, jurisprudência pura. Então, CESP também, quase que jurisprudência pura. Por que eu vou pegar um material, um livro de direito constitucional que está aqui, ó? Por que eu vou pegar esse livro de direito constitucional aqui? Por que eu vou pegar esse livro de direito constitucional e ler 300 páginas de controle de constitucionalidade? Eu tenho que saber aquela classificação básica, que qualquer resumo vai ter, e quando cai é aquilo. E quando cai mais aprofundado, é um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que você pode fazer a leitura diretamente, o estudo diretamente. Ou seja, parta da lei, doutrina básica e jurisprudência, mas sempre equilibre em cada ponto que você for estudar. Eu te garanto que você vai acelerar esse processo e você vai sair de Brasília e chegar ao Rio de Janeiro de avião. Não caia na doutrina direto. Não leia de capa a capa. Isso vai te causar um prejuízo e um atraso nos estudos. Vai por mim. Não é sonho, é meta.